Olá, professores, coordenadores do Núcleo Pedagógico e gestores escolares, especialmente os professores coordenadores. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira reunião de trabalho do Programa de Alfabetização Ambiental com o tema dos resíduos sólidos. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP, e eu vou orientar hoje vocês sobre como trabalhar essa temática dos resíduos sólidos nas ATPCs das unidades escolares. Então, essa reunião de trabalho, ela se refere a uma TPC que pode ser desenvolvida preferencialmente na próxima semana, semana do dia 14, né, nas unidades escolares, principalmente aí com os ensino fundamental anos iniciais e anos finais, tá bom? Queria lembrar vocês que essa semana a gente está aí na Semana do Meio Ambiente, né? Ela começou em 2021, foi de dia 5 de junho e vai até amanhã, dia 9 de junho. Lembrando que o dia 5 de junho é também considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, porque dia 5 de junho de 1972 ocorreu a primeira, né, grande organização aí, reunião mundial sobre o meio ambiente lá em Estocolmo, na Suécia, organizado pelas Nações Unidas. Então, seria muito legal que a gente trabalhasse então essa temática do meio ambiente nesse período, né, dessa semana, da semana que vem aí nas escolas, ok? Então, para isso, eu vou passar para vocês aqui. Então, a gente tem o primeiro slide de produção, que é o tema, né, resíduos sólidos, como eu falei para vocês. E na próxima, aqui, a gente tem o cronograma, né? O programa de alfabetização ambiental, quem ainda não conseguiu acompanhar, a gente já teve 2 diálogos, aí como vocês estão vendo no cronograma, né, em fevereiro e em abril desse programa, que é um programa em parceria, né, da SEDUC com a Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente, acima, com a ideia, o propósito de desenvolver realmente aí a temática ambiental nas escolas, tá? Então, ao longo de 2021, vão ser desenvolvidas aí todos esses diálogos, né, para aprimorar e ampliar o repertório aí dos professores relacionados a essa temática. E em 2021, especificamente, foram selecionados 2 temas ambientais para a gente desenvolver nas escolas, que é o tema dos resíduos sólidos e da conservação da biodiversidade. Então, hoje, a gente vai ter essa primeira reunião de trabalho sobre os resíduos sólidos e lá em agosto, como está em destaque aí no slide, a gente vai ter uma outra reunião de trabalho sobre conservação da biodiversidade. E aí, ao longo do ano, a gente vai ter várias formações da CIMA com a SEDUC para aprimorar aí o nosso repertório, né, ampliando ele sobre essas temáticas, ok? Então, é isso. No próximo slide aqui, queria mostrar então para vocês os objetivos então da pauta de hoje. Contribuir com o processo de formação do Programa de Alfabetização Ambiental nas unidades escolares, com ênfase na temática dos resíduos sólidos, apresentando estratégias, exemplos de projetos e atividades ambientais interdisciplinares para o ensino fundamental dos anos iniciais e finais. O foco é o ensino fundamental, tá, professores? Propor um levantamento do contexto socioambiental em que a escola e a comunidade escolar estão inseridas e articular ações de sustentabilidade e educação ambiental com base nas seguintes dimensões: o currículo, a gestão democrática, o espaço físico e a comunidade. Esse PPT todo, ele vai ficar... Volta para mim, por favor, a câmera, produção. Só para avisar vocês que esse PPT está disponível já no repositório, tem alguns outros arquivos, né, que a gente deixou lá também, para auxiliar principalmente aí o professor coordenador na hora de aplicar essa pauta, né, na escola, na unidade escolar. O professor coordenador, ele pode inclusive usar esse mesmo PPT, fazendo as adaptações necessárias, tá? Então, tudo que eu for falar aqui, vocês vão conseguir desenvolver com muito mais tempo na unidade escolar, tá bom? Hoje é só realmente uma orientação de como trabalhar com isso. Então, no próximo slide, a gente tem os momentos da pauta de hoje, né? A pauta está dividida aí em 3 momentos, que na escola seria bem interessante o primeiro e o segundo momento, vocês demorarem mais ou menos aí 45 minutos para desenvolver, deixando o terceiro momento, que é um momento mais prático, com uma atividade prática para desenvolver com os professores, para o terceiro momento, tá? Para a parte final. Então, o primeiro momento de hoje, a gente vai reforçar os principais pontos da temática de resíduos sólidos do Programa de Alfabetização Ambiental, que já foram aí trabalhados no primeiro e no segundo diálogo e que ainda vão ser trabalhados no terceiro diálogo, que é daqui a 2 semanas. E no segundo momento, apresentar alguns exemplos aí de projetos de sustentabilidade inspiradores, né, que algumas escolas da rede já desenvolveram, que podem auxiliar a gente aí nesse trabalho do terceiro momento,
que é identificar o contexto socioambiental da unidade escolar para pensar em projetos, atividades e estratégias de trabalhar na rede a temática dos resíduos sólidos. Sempre lembrando aí que as estratégias, né, as atividades que a gente for desenvolver com a temática socioambiental, tem que estar sempre aí em consonância contemplando as 4 dimensões: o currículo paulista, a gestão democrática, o espaço físico e a comunidade. Ok? Então, para começar, é legal, tanto na escola como agora, como eu vou fazer aqui, passar uma sensibilização, né? Então, aqui a gente vai passar um vídeo para vocês. O nome do vídeo é esse aí: o lixo envolvido em uma saída às compras. No final dessa apresentação tem mais 4 opções de vídeos curtinhos que vocês, professores, PCNPs, podem escolher na hora para passar na escola. Eu escolhi esse que é um pouco mais curto, que a gente tem um tempo curtinho aqui, né? Então, assim, à medida que eu for passando o vídeo, eu queria que vocês escrevessem no chat, só para a gente já ter uma ideia aqui, quais escolas, se vocês já trabalharam essa temática dos resíduos sólidos na escola de vocês, sim ou não, e sim, qual que foi o trabalho que vocês desenvolveram. Então, enquanto vai passando o vídeo, vocês já podem ir escrevendo no chat, tá bom? Produção, o vídeo, por favor. Olá! Você sabia que muitas atitudes comuns do nosso dia a dia podem gerar impactos ambientais que interferem na saúde de muitos animais e de todo o ecossistema, refletindo também na nossa qualidade de vida? Será que as nossas atitudes em terra, longe da costa, chegam no oceano? Como tudo isso pode parar no mar? Como um impacto está ligado ao outro? Mergulhe nessa jornada de conhecimento com a gente. Hoje vamos refletir um pouco sobre uma simples saída para fazer compras. Vamos imaginar que você precisa comprar uma peça de roupa. A loja oferece muitas opções de modelos e cores, porém quando se trata de materiais, dificilmente você encontrará alguma que não tenha composição de pelo menos uma parte de poliéster ou outro tipo de fibra sintética. Essas fibras são muito resistentes e tornam sua roupa mais leve, maleável e impermeável, por exemplo. Porém, a cada lavagem, são perdidas milhares de micropartículas que compõem a fibra, que vão para o sistema de tratamento de esgoto da sua cidade, e muitas vezes para o mar. Após o pagamento, a sua compra é entregue dentro de uma sacola plástica. Essa sacola diz ser biodegradável. E o que isso quer dizer? Inicialmente, pode parecer um produto amigável para o ambiente, mas, infelizmente, ela não é reciclável. E se descartada no ambiente, ela se fragmentará mais rapidamente em microplásticos do que uma sacola comum. Você segue seu caminho e decide tomar uma bebida. Na lanchonete, você faz o seu pedido e o recebe em um copo plástico, com um lacre de alumínio e de brinde um canudo de plástico. Depois do consumo, você procura um local para descarte de todos estes itens, mas não encontra uma lixeira própria para reciclagem. O latão que você usou para descartar seu resíduo não tem tampa e talvez com um vento mais forte, o lixo ali poderá sair voando e chegar até sabe-se lá onde. Este é apenas um exemplo que ilustra a conexão das nossas ações do cotidiano com o oceano e de uma série de impactos sentidos nos ecossistemas, na biodiversidade, na saúde e na economia. Quer saber mais sobre como podemos ajudar e contribuir para minimizar esses problemas? Acesse e saiba mais sobre o Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo. Muito bem, eu vi que vários professores comentaram aqui, né, que já trabalharam alguma coisa. A maioria trabalhou com reciclagem, né, que é o tema aí mais clássico para trabalhar com resíduos sólidos. E aqui a gente tem no slide, mostra o slide, por favor, produção, algumas questões que vocês podem perguntar para os professores após passar o vídeo, né? Então, perguntar na reunião se alguém já trabalhou com a temática na escola, quais as estratégias foram utilizadas para desenvolver esse tema, são algumas sugestões de perguntas, né? O desenvolvimento do projeto, ele foi realizado em parceria com representantes de diferentes áreas de conhecimento, a escola contou com o apoio de parceiros externos, enfim,
Seriam algumas perguntas para começar a trabalhar o tema, né? Abrir aí a temática na ATPC escolar sobre aí, os resíduos sólidos. Agora, então, a gente vai seguir então, aqueles momentos, e então eu vou recordar com vocês alguns pontos principais que já foram desenvolvidos nos diálogos anteriores aí desse ano sobre resíduos sólidos, com a CIMA e a SEDUC. Então, nesse slide, a gente tem essa pirâmide invertida, ela já foi comentada no segundo diálogo, e é legal vocês retomarem ela, né, na TPC. Ela é muito importante. Nessa pirâmide, a gente consegue observar aqui que a ideia principal dela é a gente tentar desconstruir, desmistificar, né, principalmente o professor depois para o estudante, a ideia de que resíduos sólidos, lixo, todo mundo vem na cabeça reciclagem. Observem na pirâmide que reciclagem sim é importante, mas não é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem algum resíduo, tá? A primeira ideia que a gente precisa pensar, considerando que os aterros da cidade de São Paulo, especialmente, já estão ficando aí quase lotados, né? A gente precisa pensar em não gerar. Então, no vídeo que eu passei agora para vocês, a gente podia pensar nesse passeio aí às compras, a gente poderia, por exemplo, ter recusado a sacolinha plástica na hora de comprar roupa, certo? A gente já teria não gerado um lixo, simples assim, se a gente tivesse colocado, sei lá, compra na bolsa e assim por diante. Então, um exemplo, né, de tentar não gerar. Essa é a primeira ideia que nós precisamos ter em relação aos resíduos. Se não deu para não gerar, então a gente vai pensar em reduzir, certo? Então, vamos tentar reduzir o nosso lixo, né, o nosso resíduo. Se não deu para reduzir, aí a gente vai pensar em reutilizar. Então, a gente tem exemplos assim, ao invés de a gente tem esse hábito, né? A gente compra um produto e às vezes o produto quebra e aí a gente decide comprar um novo produto ao invés de tentar consertar aquele produto que a gente tem. Muitas vezes a gente faz isso até por uma questão econômica, né? E aí a gente infelizmente, acaba gerando aí mais resíduos por conta disso. Aí sim, se não deu para não gerar, se não deu para reduzir, se não deu para reutilizar, aí sim a gente vai pensar em reciclar, certo? No caso aí dos resíduos secos, a gente tem essa opção de tentar reciclar. E no caso dos resíduos úmidos, a gente tem a opção da compostagem, certo? E transformar em adubos e tudo mais. Temos também, além desses dois resíduos, né, os resíduos perigosos, que são aqueles resíduos como pilhas, baterias, que é interessante a gente ter um descarte adequado para eles, né? Então, uma reciclagem adequada também. E aí sim, se não é nem resíduo seco, nem resíduo úmido, nem resíduo perigoso, aí sim ele é o que a gente chama de lixo, né? Que são os rejeitos. E aí realmente, se não deu para fazer tudo isso, aí só o que sobrou mesmo, que são esses rejeitos, que devem sim ser levados aí até os aterros sanitários, porque aí realmente não tem o que fazer. Tá? Então, essa seria a ideia da pirâmide, que é legal vocês relembrarem com os professores lá durante a TPC e para os professores depois repassarem nessa ideia aí para os alunos. A gente chama essa pirâmide de ordem de prioridade do gerenciamento dos resíduos sólidos, tá? Depois disso, outro tema interessante de ser recordado para a gente trabalhar aí, para a gente escolher depois qual o projeto que a gente vai trabalhar com a nossa escola, é a gente pensar nos 7 R's, né? Geralmente aí quem trabalha com reciclagem e tal, alguns professores, antigamente a gente falava mais em 3 R's, né? Essa imagem, inclusive, tem até as 3 setinhas, né? Que eram os 3 R's de reciclagem, reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje em dia a gente fala em 7 R's, né? Que são todos esses aí. À medida que eu for lendo, eu vou dando exemplos para vocês, né? De como que a gente pode pensar aí nesses 7. Então, reduzir, a gente pode pensar, né, em reduzir o nosso consumo de luz, nosso consumo de água, né, reduzir o uso de produtos de higiene e limpeza fabricado e tentando fabricar alguns desses produtos em casa, ao invés de comprar mais produtos, né, seria uma ideia. Repensar, nós adultos, a gente pode pensar no caso, por exemplo, do uso do automóvel, né? Será que eu preciso realmente todo dia usar meu carro? Será que eu não tenho alguns dias que eu consigo ir de carona, né? Ainda mais quando a gente usa o carro sozinho, né? A gente imagina o quanto de poluentes que a gente não emite aí para a atmosfera, né? Então, seriam questões de repensar a utilização, por exemplo, do automóvel aí todo dia. Responsabilizar-se. Então, é interessante a gente, antes de comprar alguma coisa, a gente se perguntar, né, pesquisar sobre a origem daquele produto, né, que a gente está consumindo, ou até mesmo
desperdício de alimento, às vezes a gente compra a mais e aí fica, quando a gente come, sobra, né? E a gente tem que jogar no lixo. Então, a gente tem que ter essa ideia, né, de responsabilização. É interessante a gente desenvolver essa ideia, né? Respeitar. Existem diversos produtos que têm aqueles selos, né? Selo de seguro, selo de saudável, selo de sustentável. Então, a gente podia seguir a ideia, né, de tentar buscar, optar, quando a gente tiver que comprar alguma coisa que tem aí algum selo legal para a gente comprar. E temos também o recusar. Recusar, o clássico, né? Evitar, por exemplo, pegar as sacolas plásticas em lojas, em mercados, levar as nossas próprias sacolas, ou até mesmo quando a gente vai comprar, sei lá, carne no frigorífico, né? A gente tentar pesquisar, será que aquele frigorífico ele utiliza, né, tá envolvido em desmatamento ilegal? Será que a madeira dos móveis que a gente vai comprar para a nossa casa, ela é certificada? Então, começar a ter essas ideias, né, que às vezes é tão distante, mas que seria bem interessante se todos tivessem essa conscientização, né? Então, a gente começar a trabalhar com os 7 R's na escola já seria um grande avanço nisso. Reutilizar. Reutilizar, usar produtos novamente, né? Às vezes, em vez de a gente comprar uma roupa nova, por que não a gente não trocar, né, com a nossa prima, com a nossa amiga, com os nossos familiares, ao invés de já tentar comprar um outro produto, né? Ou até mesmo produtos quebrados, em vez de tentar consertar, a gente acaba comprando novos, né? Então, a gente tem essa consciência. E reciclar. Reciclar é o mais conhecido, né, de vocês. A gente trabalha bastante com a reciclagem, né, com essa ideia de reciclagem, todo mundo tem isso muito claro, mas a gente pode pensar agora nessa reciclagem, além da coleta seletiva, enfim, começar a pensar nos eletroeletrônicos, né, nos celulares, nos computadores, pensar em como reciclar também esses aparelhos e aqueles resíduos que eu falei para vocês, que são os resíduos perigosos, né? Talvez a escola possa ser um ponto de coleta de pilhas e tudo mais, e depois destinar aos locais adequados. Enfim, são ideias, né, do que se pode pensar trabalhando os 7 R's na escola. Então, esse é um outro conceito que é legal a gente retomar aí com os professores na TPC. E, por fim, eu vou passar mais um conceito para vocês. Esse vai ser mais destrinchado no terceiro diálogo, que é daqui a 2 semanas. Mas também, como é relacionado aos resíduos sólidos, e a gente tem uma reunião de trabalho só, eu vou trazer para vocês. Que é no próximo slide, por favor, produção. Que é a ideia de que os resíduos sólidos, é um problema público, né? Um problema público mundial e muito grave no estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, ele é um dos pioneiros aí na criação de políticas públicas em relação aos resíduos. Para tentar ser didática, vamos pensar assim, problema público, se a gente fazer uma analogia aí com o caso clínico, que é caso hospitalar, seria a doença. A doença da nossa cidade, por exemplo, é os resíduos. A gente tem muito lixo e tudo mais, né? Não sabe o que mais fazer com isso. E as políticas públicas, elas seriam os remédios, né? Como tentar resolver essa doença, curar essa doença. Então, se fosse uma doença mesmo, a gente tem várias opções. A gente pode usar remédio, a gente pode usar uma pílula, a gente pode usar uma injeção, a gente pode até usar uma cirurgia e assim por diante. Então, as políticas públicas também. Existem vários tipos de políticas públicas para tentar resolver um problema público, certo? Por exemplo, legislação, a gente tem a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, campanhas de reciclagem, é algo que dá para fazer, por exemplo, em escolas, prêmios ou multas, né, por exemplo, sei lá, relacionadas a desmatamentos, obras, construções de aterro, são todas políticas públicas. E no nosso caso, a gente tem uma política pública que a gente consegue trabalhar efetivamente em cima dela, que são as políticas educacionais. No caso aqui, a educação ambiental, que é o nosso foco, né? Lembrando, como está no slide, que as políticas públicas de resíduos, a responsabilidade delas é do mercado, do governo e da sociedade. Então, às vezes as pessoas têm a ideia equivocada que política pública é tarefa só do governo. Não, o governo sim tem responsabilidade, mas a sociedade, que é onde nós nos encaixamos aqui nessa história, né, a gente também tem responsabilidade em relação às políticas públicas. Então, uma das sugestões que a gente tem aqui é trabalhar realmente, então, para tentar resolver esse problema público, né, com a educação ambiental nas escolas. E aí, igual quando a gente estuda a alfabetização de linguagens mesmo, né? A gente não adianta só ensinar a criança a ler e a escrever, a gente precisa também
dar livros, dar caderninhos, enfim, treinar para que fique automático, né? Hoje em dia, uma criança, depois que é alfabetizada, depois de qualquer lugar, consegue ler tudo. Por quê? Porque ela teve um treinamento. É a mesma coisa a alfabetização ambiental, né? À medida que a gente for introduzindo essa ideia para os estudantes, vai ficar automático para eles isso, certo? Então, essa é a ideia. Esse tema específico tem 2 vídeos bem interessantes de um especialista em políticas públicas, que é o Leonardo Sec, que explica bem detalhadamente isso que eu tentei explicar para vocês agora, só uma pincelada, tá, gente? Então, quem quiser se aprofundar aí nesse tema antes de passar para os professores, esses vídeos estão aqui no final do PowerPoint, vocês vão ter acesso depois, ok? Muito bem. Então, esses são os 3 conceitos que eu queria retomar com vocês aqui nessa reunião de trabalho, que é interessante vocês retomarem lá na escola. E agora a gente vai passar um pouquinho para alguns exemplos da rede de projetos, né, de algumas escolas que já trabalharam aí com essa temática aí dos resíduos sólidos ou com a temática ambiental, tá? Eu tenho 6 projetos dos anos iniciais aqui e 3 dos anos finais para passar para vocês como exemplos. Eu vou destacar, na verdade, como são muitos projetos, eu vou destacar pontualmente as coisas assim mais interessantes de cada um deles, mas não vou falar bastante por conta aí do nosso tempo, mas esses slides vão ficar disponíveis para vocês. E, além disso, tem já um documento lá no repositório com um detalhamento de cada um desses projetos para quem quiser conhecer um pouco mais, tá bom? Então, eu só vou destacar os principais pontos. Então, a gente tem lá, primeiro aqui, pode passar o slide. Então, o primeiro projeto aqui é o projeto que até um professor comentou aqui, que eu vi no chat quando estava escrevendo, né? Que é o projeto Bioleve Recicla PET. Esse projeto, ele foi desenvolvido aqui na Escola Professor Nair de Almeida, em Serra Negra, e foi uma parceria, né? Foi uma parceria da escola, com várias escolas, na verdade, e a SEDUC e a Bioleve. E a ideia era essa. A Bioleve, ela fornecia as bags aí para o armazenamento de garrafas PETs, como tem na fotinho, e a comunidade escolar incentivava, né, todo mundo da escola a trazer garrafas PETs para colocar nessas bags. E aí meio que surgiu uma espécie de uma competição, né? Cada bag cheia valia um ponto, e aí a escola que tivesse mais pontos, enfim, ganhava algumas coisas, recursos pedagógicos da própria Bioleve. Essa escola específica que eu estou falando para vocês, ela recebeu já 4 monitores, né, da Bioleve, porque ela conseguiu várias bags cheias. Então, essa é uma das ideias aí com garrafa PET. Nós temos também esse projeto aqui, que é Lacre e Blister do Bem, que foi desenvolvido na escola Professor Anísio Carneiro, em Tupã, São Paulo. E a ideia era fazer o recolhimento aí de materiais recicláveis, a gente tem até a foto, né, com as lixeirinhas aí utilizadas na escola, o recolhimento desses materiais eram trocados por cadeiras de rodas, certo? Fora isso, eles trabalharam aí com documentários, com palestras e tudo mais, mas a ideia era essa. A gente tem aqui, inclusive, para quem se interessar por esse tipo de projeto, o documentário que eles trabalharam para conscientização, né, e a explicação aí desses lacres do bem. Tá? Com a ideia de qual que é a ideia do projeto. Depois, nós temos da escola Professora Cristina de Castro Paes, São Paulo, capital, um projeto também de educação ambiental e coleta seletiva. E a ideia aí, eles trabalharam, foi em 2018, né, então não tínhamos pandemia, então eles trabalharam bastante aí com o estudo do meio, com o trabalho de campo, né, com o trabalho de reciclagem, mas eu queria destacar que eles fizeram com os estudantes uma análise do descarte de resíduos no entorno da escola, né, eles deram a volta, passearam aí com os estudantes no entorno da escola, para os próprios estudantes perceberem, né, qual que era a questão aí dos resíduos próximos à escola e aí sim desenvolver algum trabalho relacionado com a realidade escolar, tá? Além desses, nós temos aqui mais um projeto, que é o projeto de conscientizar para não sofrer. Esse projeto foi desenvolvido na Escola da Força Aérea Brasileira, também em São Paulo, capital, e desse eu destaco que eles fizeram um experimento muito legal. As professoras, enfim, enterraram alguns resíduos sólidos com os estudantes, no pátio da escola, enfim, e após determinado período de tempo, eles desenterraram. E aí os estudantes começaram a observar quanto tempo que levou realmente para cada resíduo sólido se desintegrar pela natureza, né? E com base nisso, isso, assim, ficou muito claro, foi um experimento, né? E aí até coloquei aqui embaixo um trecho do que a escola comentou com a gente, eu vou ler até um trechinho.
O resultado observado foi que os alunos deixaram de jogar lixo em qualquer lugar e, ao que parece, houve impacto positivo em casa, pois alguns pais passaram a fazer, a pedido dos filhos, uma seleção de resíduos, ou seja, orgânicos, não orgânicos, em suas classificações, de acordo com a tabela de desintegração. Porque os estudantes, ficou tão claro para eles, a partir do experimento, né, que realmente demora para se desintegrar alguns resíduos. Então, deu super certo aí esse experimento. Eles acabaram também cobrando isso dos próprios pais. E nós temos aqui mais uma escola, também dos anos iniciais, a escola José Ricardo Pucci, lá de Franca, que ela trabalhou essa temática na Semana do Meio Ambiente. Então, ela trabalhou todas as turmas, todos os professores trabalharam naquela semana somente a temática do meio ambiente. Então, teve roda de conversa, teve leitura de livros relacionados ao meio ambiente, atividade de reciclagem, ilustrações, vídeos, gincana, pesquisa, produção textual, enfim, várias atividades. Teve até o aprendizado em inglês de vocabulário de meio ambiente, né? Que culminou no final num quiz, numa gincana aí de perguntas, né? Que todos os professores fizeram para os alunos relacionados ao que foi trabalhado nessa semana. Então, também é uma ideia aí da Escola de Franca, bem interessante para ser trabalhada. Nós temos, para quase fechar aqui os anos iniciais, a Escola Senador César Lacerda de Vergueiro de Araras, que essa aqui é interessante, eu queria destacar para vocês, porque ela ocorreu em 2020. E ela foi uma iniciativa do próprio Grêmio Estudantil da escola, que tinha a ideia de conscientizar os estudantes, fazer a coleta aí, né, a arrecadação dos produtos reciclados e tudo mais. Só que veio a pandemia. E mesmo assim o projeto não parou, né? Durante a pandemia, continuou ocorrendo essa arrecadação, porém, ao invés de serem os estudantes do Grêmio, a escola ficou responsável por essa arrecadação e no final do ano, né, a separação e o descarte correto aí do que foi arrecadado foi feito, sim, pelos estudantes do Grêmio. Só para frisar que é possível, sim, fazer alguma atividade bem interessante mesmo aí durante a pandemia, tá? E para fechar essa parte dos anos iniciais, a gente tem mais uma aqui, que é a do desperdício zero, que é uma atividade também feita aí pela Escola do Bairro Engenheiro Maia. E a ideia era trabalhar com os resíduos úmidos através de uma competição. A escola observou, né, que os estudantes estavam desperdiçando muita comida, então eles fizeram aí essa competição nas escolas e deu tudo certo, porque no final do mês aí todas as turmas acabaram sendo engajadas aí tentar fazer menos desperdício possível. Temos também as do sabão ecológico, né, que foi feito aí em algumas escolas da diretoria de Adamantina, que deu super certo. Nos anos finais, a gente tem 3 escolas que vale a pena mencionar. Uma delas já foi destacada num dos diálogos de alfabetização ambiental. E dessa, teve uma parceria aí com a Fundação Florestal e com a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura de Peruíbe. E como resultado, os próprios estudantes eles elaboraram alguns filmes relacionados aí ao meio ambiente, fizeram coleta seletiva, construção de ecopontos, como nesse na foto, oficinas de reutilização de materiais, como brinquedos, foguetes e pranchas, que foi bem interessante. Já a escola Armando Ganan, ela trabalhou também em parceria. Esse foi um projeto um pouco maior, né, mais grandioso, que trabalhou aí com a Prefeitura de Osasco, com a Sabesp e com o governo do Estado de São Paulo, com a ideia de recuperar aí alguns córregos lá do Jardim Conceição. E a escola ela atuou diretamente relacionado com a temática da água, né, com isso, com os estudantes também foi bem interessante. E para fechar, nós temos aqui a escola Professor Dimas Mozart e Silva, de Taquarituba. Essa escola, ela já vem trabalhando desde 2013 com o meio ambiente, com esse tema de meio ambiente. Então, ela já participou de várias feiras de ciências do estado de São Paulo. Ela, inclusive, conquistou, né, usina fotovoltaica e painéis fotovoltaicos para a escola, por conta aí de todo esse engajamento que ela tem nessa parte do meio ambiente. E aí tem uma lista nesses próximos slides de tudo que a escola já desenvolveu, só que desde 2013, né? Por isso que tem um portfólio aí bem gigante, né? De várias campanhas de diga não à poluição plástica, revitalização de jardins da escola com materiais de aproveitamento, reutilização e reciclagem, cisternas na escola, compostagem, horta orgânica e assim por diante. Aqui a gente até tem mais um pouquinho aí do que eles fizeram.
certo? Então, são alguns exemplos aí do que já aconteceu na rede sobre essa temática, né, e que é bem importante a gente pensar. Eu queria só frisar para vocês que, assim, observem que a gente teve projetos super grandiosos, com parcerias e tudo mais, e a gente teve também projetos mais simples, que foram desenvolvidos dentro da escola mesmo, ou em sala de aula, né? Mas o importante, gente, não é o tamanho do projeto, é simplesmente começar a desenvolver essa temática tão importante aí para todo mundo, tá? Então, essa é a ideia. Então, como que a gente pode fazer na nossa escola em relação a isso? Esses foram alguns exemplos. Eu preciso seguir algum desses exemplos? Não, isso são projetos inspiradores, digamos assim, para inspirar a gente, né? Como que a gente pode fazer? Mas a ideia é a gente perceber na nossa escola o que dá para trabalhar com a nossa escola. Qual que é o entorno da nossa escola e o que a gente pode melhorar, né, nesse sentido aí ambiental, tá? Para isso, a gente vai sugerir na segunda parte da TPC que vocês, com os professores, enfim, desenvolvam uma dinâmica, né, uma parte mais prática, que é no próximo slide, a ideia aí de trabalhar, começar a perguntar, né, fazer perguntas provocativas para os professores, né? Como será que é o contexto socioambiental da nossa escola? Qual é a percepção do grupo em relação aos resíduos sólidos da escola e no entorno, tá? Então, a ideia é refletir aí com os professores quais são os pontos positivos que dá para melhorar aí do ponto de vista ambiental na escola. Então, a gente vai sugerir que vocês façam um exercício com os professores de mapeamento socioambiental. Esse mapeamento socioambiental, ele existe, né? A gente tem artigos que eu deixei na bibliografia para vocês, se quiserem aprofundar. Eu vou ler rapidamente qual que é a ideia do mapeamento, mas não se preocupem que a gente vai fazer uma adaptação para a gente conseguir aplicar isso na TPC, tá bom? Então, o mapeamento socioambiental, ele é um instrumento didático-pedagógico de diagnóstico, planejamento e ação que promove a participação dos diferentes atores sociais locais no levantamento de variadas informações sobre o lugar. Possibilita o reconhecimento do local e de seus problemas, bem como o compartilhamento de informações, vivências e percepções sobre a realidade socioambiental. Contribui para a corresponsabilização de todos e permite que se proponha, defina ações consensuais para a melhoria da qualidade de vida. Para realizar o mapeamento socioambiental, a gente divide aí em 4 etapas, né? O mapeamento aí correto, completinho. Um mapa mental, né, sobre o entorno da unidade escolar. Depois, um mapa socioambiental local, por meio do levantamento de dados obtidos durante o trabalho de campo. Depois, um mapa síntese, em que as percepções individuais de campo são resumidas em um único documento, né? Todos os professores analisam, enfim, e fazem um único documento. E um mapa propositivo, que indica aí qual que é a proposta, então, de ações para melhorar a qualidade de vida aí da escola, certo? Essas são as etapas. Obviamente que se a gente for seguir isso tudo certinho, a gente não vai ter tempo de fazer isso na TPC, né? Então, a gente vai propor uma adaptação para vocês fazerem com os professores um exercício com base nisso, mas nada impede quem se interessar, ou algum professor que se interessar, de aplicar isso depois com, por exemplo, os alunos do ensino médio, né? Ou até mesmo dos anos finais, fazer com que os próprios alunos produzam esses mapas, né? E achem o entorno. Seria uma sugestão também. Mas aqui a atividade é essa aqui, ó. A adaptação que a gente propõe é o seguinte: o PC, ele pode distribuir os professores em alguns grupos durante a TPC, na segunda parte dela, e entregar um mapa, né? Pegar no Google Maps, enfim, imprimir algumas cartas aí, algumas folhas de mapas, e entregar para cada grupo, né? Tendo a escola no centro, com as ruas principais, enfim, com os principais pontos de localização aí para os professores se localizarem. Depois disso, pedir para os grupos de professores assinalarem no mapa quais são os elementos socioambientais locais. Aqui a gente tem alguns exemplos, depois eu volto nesse slide aqui, ó, de alguns elementos socioambientais que podem ser mapeados. Então, curso d'água, área verde, núcleos habitacionais, estado das ruas, disposição dos resíduos, áreas de risco, serviços de saúde, áreas de lazer e cultura, redes de abastecimento e esgoto, empreendimentos industriais e comerciais e assim por diante, certo? Depois que os professores mapearem isso, é interessante eles destacarem quais foram os locais que eles acharam aí, quais são as situações mais problemáticas. E, em cima disso, propor soluções, né, problemas de como que a escola, né, poderia contribuir para tentar resolver esse problema que está no seu entorno, né? Como que os estudantes, algum projeto que
poderia ser desenvolvido com parceria ou sem parceria, né? Daria para começar a trabalhar nesse sentido, certo? Então, o exercício seria esse, por isso que eu falei lá no início que seriam mais ou menos uns 45 minutos, né? Para dar tempo para os professores conversarem e discutirem. E após aí a discussão dos grupos, o PC, ele pode sistematizar, né, esse mapeamento, aí, essas conversas com os professores na lousa, ou enfim, no computador, o que for melhor na escola, né? Perguntando, né, que projetos de sustentabilidade podem ser desenvolvidos na nossa escola com base aí no mapeamento socioambiental que a gente fez, né? Como podemos trabalhar em parceria com a comunidade, né? Para ouvir os professores, para ouvir as ideias e para tentar, então, já ter um norte aí do que a escola pode trabalhar nessa temática de resíduos sólidos, né? Qual é o percurso, então, que a gente precisa fazer para a gente conseguir atingir esse objetivo, né? E ter essa escola sustentável. Então, essa seria a ideia. Seria legal o coordenador ter no final uma lista, né, mais ou menos, aí de projetos e entrar em um consenso com o grupo para ver qual que seria o mais adequado para aquela unidade escolar. Essa é a ideia. A gente tem aqui mais algumas sugestões, né, de projetos socioambientais que podem ser trabalhados. Então, entrega voluntária, coleta seletiva de resíduos, construção de ecopontos, gincana de reciclagem, limpeza de córregos, essa é um pouco mais grandiosa, né? Saneamento, enfim, maquetes, mapas do trajeto casa-escola, enfim, tem várias sugestões de projetos que poderiam ser desenvolvidos, mas o mais importante é que o grupo, né, a comunidade escolar, conjuntamente, gestores, professores, enfim, entre num consenso qual que seria o mais adequado para a sua realidade, tá? Para fechar, eu queria passar então para vocês aqui os vídeos, tá? Que eu falei para vocês, só avisar aqui. Então, nós temos o vídeo de políticas públicas que eu comentei, né? São 2 vídeos nesse QR Code. Nesse outro QR Code, a gente tem uma sugestão também de vídeo que dá para trabalhar na sensibilização dessa TPC sobre os resíduos sólidos. Tem o lixo envolvido em uma saída das compras, que foi o que eu passei para vocês no próximo slide. E tem esse do Programa Água Brasil, Resíduos Sólidos, também que eu acho bem interessante, que fala principalmente em relação às questões do aterro, né, sanitário, que estão ficando aí cada vez mais complicados no estado de São Paulo, que também é bem interessante trabalhar. Tá? Lembrando que esses vídeos depois podem ser também disponibilizados para os professores, para eles trabalharem com a temática com os alunos, né? Não tem problema nenhum. Nós temos aqui também, para quem não assistiu, os diálogos que já foram desenvolvidos sobre o programa de alfabetização ambiental, o primeiro diálogo e o segundo diálogo estão disponíveis na QR Code, mas eles também estão disponíveis lá no repositório. Teve um professor, volta para minha câmera, por favor, que eu vi que comentou aqui no chat que não estava conseguindo achar esse ATPC de hoje, na ATPC, a reunião de trabalho de hoje, lá no repositório. É só digitar formações, outros e a data de hoje, aí já vai estar lá. Clicando, vai ter esse PPT disponível e vai ter vários arquivos também, que o vídeo que eu passei para vocês também já está disponível lá para download, e alguns arquivos que eu vou passar agora aqui para vocês. Então, no próximo slide, a gente tem aqui a metodologia, né, alguns artigos científicos relacionados sobre o mapeamento ambiental, para aquelas escolas que quiserem aprofundar e fazer algo mais completo, enfim, não só essa atividade na TPC. Então, tem 2 artigos aí bem interessantes sobre isso. E, por fim, a gente tem esses materiais que estão também no repositório, mas também estão aqui nesse QR Code. Então, é só também apontar o celular agora, se quiser, para ter acesso. Que é um arquivo, são todos PDFs para facilitar a impressão de quem precisar. De projetos, desses projetos que eu apresentei para vocês da rede, então são o detalhamento maior de cada um desses projetos, então tá aí para vocês, se quiser aprofundar. Tem uma sequência didática sobre reciclagem, né, que ela tá bem genérica, ela considera aí várias habilidades e várias séries, mas a ideia, aqui tem até uma ressalva que eu quero deixar muito claro isso. Essa sequência didática, ela é uma sugestão, né? Ela é apenas uma ideia, mas vocês podem utilizá-la do jeito que vocês quiserem. Vocês podem modificar, vocês podem ampliar, vocês podem adaptar. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma nova sequência, não precisa aplicar essa, ou se vocês não quiserem aplicar, não tem problema. É apenas uma sugestão que pode ajudar vocês aí a ter um norte no trabalho de vocês na escola, tá? Com os professores, claro.
o mais importante é que o professor utilize a criatividade dele para trabalhar com essa parte, com essa temática de resíduos sólidos tão importante em sala de aula. Então, a sequência, ela é uma sugestão, tá bom? Mas não precisa ser seguida. E também, por fim, nós temos um documento de orientação aos professores coordenadores, especificamente, que é basicamente tudo isso que eu expliquei para vocês, só que escrito textualmente, né, para ficar fácil, dividido aí qual o tempo de usar o quê e tudo mais, para facilitar aí a vida de vocês na hora de aplicar isso na ATPC, tá bom, gente? Essa é a ideia. Queria mostrar aqui o último slide, nós temos 4 minutinhos, eu vou abrir daqui a pouco para o chat para vocês. Na verdade, vocês já podem ir escrevendo se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu expliquei e tudo mais. Se eu não conseguir responder hoje por causa do tempo, no próximo diálogo que está aqui na tela, se vocês puderem olhar aqui, por favor, observem aí que no dia 24/6, então daqui mais ou menos 2 semanas, a gente vai ter mais um encontro, né? Esse aí com a Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente, com o pessoal da COPED também, que vai destrinchar um pouco mais essa temática dos resíduos sólidos. Então, aí nesse diálogo, qualquer coisa eu também consigo responder algumas das dúvidas que talvez vocês venham até aqui, tá bom? Podem, então, deixar aí o chat tá aberto para vocês falarem aí o que vocês quiserem aí e qualquer coisa a gente retoma nesse terceiro diálogo, tá certo? Muito bem, deixa eu abrir aqui agora e ver se tem alguma dúvida, alguma coisa. Todo esse material vai ser enviado para a escola? Sim, para a escola não, ele está no repositório. Então é só entrar lá no site do Centro de Mídias, no repositório Formação Outros, digitando Formação Outros e colocando todas essas datas que estão aí, vocês vão ter acesso a todas as formações que já foram ao ar e então, vão ter acesso a todos esses arquivos que eu falei para vocês, tá bom? É muito interessante para o professor coordenador que ele consiga ter acesso a esse arquivo que eu falei de orientação aos gestores, porque ele explica em detalhes aí com impresso, né, como aplicar essa pauta lá nas unidades escolares. Quero fazer mais uma ressalva que eu esqueci de falar, que nos anos iniciais, a ATPC da semana que vem, se não me engano é a semana B1, ela é uma semana, ou C1, não lembro, enfim, mas é uma pauta de 100 minutos, né? Então, os professores dos anos iniciais aí têm um tempinho a mais para discutir aí o mapeamento socioambiental na escola. E nos anos finais, a ATPC é de 90 minutos, né? Que são 2 ATPC juntas. Então, também vocês podem trabalhar com isso nesse tempo, que eu acho que é suficiente, né? A gente conseguiu aqui em 45 ter um panorama geral, eu acho que na escola vai ficar mais tranquilo. Deixa eu ver quem mais. Pedi para mandar um abraço para São José dos Campos, tá vendo? Mandei. Tivemos tempo. Vocês estão gostando. O material está no repositório, já falei. O que mais? Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí e tentem aplicar aí, aproveitando essa história aí que a gente está na Semana do Meio Ambiente, né, aplicar mais ou menos nesse período, que vai fazer sentido aí com a ideia que a gente está trabalhando aí na contextualização do mundo e por conta do terceiro diálogo que a gente vai ter agora, dia 24, tá bom? E aí depois, no segundo semestre, o foco vai ser aplicar sequências de atividade, enfim, com a conservação da biodiversidade, que aí a gente vai trabalhar mais para frente. Mas agora é resíduos sólidos. Muito obrigada e até a próxima!